O mundo da arte não é uma geografia na qual sou autorizada a simplesmente acessar, ainda que eu passe por lá às vezes correndo. Escrever, ler, traduzir, performar, criar, falar, pensar em voz alta contra a constante expectativa de falha e erro, contra toda a lógica social que institui a brancura e essa generalidade, bem como sua presunção de subjetividade autoestabelecida como a mais confiável garantia de acesso aos mundos da arte e da intelectualidade. A revelia do mundo, eu as convoco a viver, apesar de tudo, na radicalidade do impossível. Aqui, onde todas as portas estão fechadas e por isso mesmo somos levadas a conhecer o mapa das brechas. Aqui, onde a noite infinita já não nos assusta, porque nossos olhares comungam com o escuro e com a indefinição das formas. Aqui, onde apenas morremos quando precisamos recriar nossos corpos e vidas. Aqui, onde os cálculos da política falham em atualizar suas totalizações. Aqui, onde não somos a promessa, mas o milagre. Aqui, onde não nos cabe salvar o mundo, o Brasil ou qualquer que seja. Onde nossas vidas impossíveis se manifestam, uma nas outras, e manifestam com sua dissonância, dimensões e modalidades de mundo que nos recusamos a entregar ao poder. Aqui, aqui ainda. E são com essas palavras, J. Mombassa, que eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu sou Diana Louise, sou um corpo que pulsa e que fala de diversos lugares e fala enquanto uma mulher trans, negra, brasileira, do Nordeste brasileiro, de 37 anos, no país onde a nossa expectativa de vida enquanto população trans é de apenas 35, e sou também a chamada regra da exceção. Sou a regra da exceção porque, contrariando as lógicas genocidas, eu não parei, pelo menos até agora, numa vala de cemitério nem numa página policial. Eu estou como doutoranda em educação no programa de pós-graduação em educação pela Universidade Federal de Sergipe, onde eu trago uma discussão sobre experiências escolares de mulheres trans e travestis no sistema prisional, e também sou funcionária pública, professora da rede estadual de ensino há quase 14 anos. E é interessante pensar sobre isso porque é nesse território, no território da educação, onde os golpes contra as políticas públicas voltadas para gênero e sexualidade têm dado cada vez mais corpo no Brasil, né? E ainda assim, e apesar dos pesares, eu luto e continuo vivendo e sobrevivendo dentro de um território que muitas vezes é árido, mas que eu busco encontrar espaços de fissuras para que novas construções e novas narrativas sejam possíveis de serem criadas e recriadas, e que outras narrativas, as narrativas de morte, de genocídio, de criminalização da forma de ser e de existir, possam perder cada vez mais as suas forças e suas amarras. Bem, e eu gostaria de falar um pouco sobre vocês, sobre este lugar, que é o lugar da escola, mas não a escola como um lugar qualquer, mas como um espaço da diferença, como um espaço da pluralidade, como um espaço da democracia. Né? Palavras que ainda precisam ser materializadas naquilo que nós chamamos de chão da escola. Então é impossível pensarmos em um projeto educacional que possa abarcar as diferenças, que possa potencializar espaços de democracia, de valorização de outros saberes, de reconhecimento dessa pluralidade, sem pensarmos nas mulheridades. Sim, mulheridades no plural, porque a categoria mulher, essa categoria que parece ser singular, homogênea, estanque, parece ser uma massa totalmente igualitária, na verdade é uma categoria que abarca diversas formas de ser e de existir no mundo. Falar em mulheridades é reconhecer que, se o gênero nos une, há outros demarcadores sociais que nos posicionam e reposicionam o tempo todo no mundo e nos diversos espaços da sociedade. E eu recordo disso porque quando eu adentrei no espaço da escola, a primeira aluna que me chamou a atenção e que me despertou, né, uma curiosidade foi a Maria de Fátima, uma mulher negra, pobre, de periferia, que tinha pouco mais de 60 anos de idade, mas que tinha um sonho de completar o seu processo de escolarização.
Sonho que o tempo todo estava numa berlinda porque o seu marido por diversas vezes chegou a dizer que mulher dele não deveria estar na sala de aula, mas sim numa cozinha pronta para preparar a janta e recebê-lo quando ele regressasse, né, do espaço de trabalho. Então, apesar dos pesares desse território extremamente árido, Maria de Fátima encontrou na escola uma possibilidade de resistir a essas raízes patriarcais e lutar pelaquilo que ela sonhava. Mas eu recordo também que nessa mesma escola eu encontrei Janaína, uma mulher também negra, mas trans, jovem, ela tem um pouco mais de 25 anos de idade e que enfrentava diversos problemas no espaço escolar porque a lei, o seu nome e sua identidade de gênero não eram respeitadas. Janaína ainda tinha muitos problemas, por exemplo, de usar o banheiro porque as pessoas diziam que o banheiro feminino não era um lugar para aquele tipo de gente. E ainda assim, Janaína persistia, Janaína lutava por acreditar que a escola poderia ser um meio de promoção de uma cidadania que muitas vezes era negada a Janaína dentro dessa própria escola. Assim como a Fernanda, que era um estudante jovem, de 17 anos, que morava na zona rural e que tinha que atravessar cotidianamente um território muito longo para poder chegar na escola e terminar os seus estudos. Porém, a dificuldade que ela encontrava não era apenas a distância que separava sua casa do espaço escolar. Cotidianamente, ao adentrar no ônibus, ela tinha uma dificuldade de ter a sua integridade física e emocional assegurada, porque por diversas vezes ela sofreu assédio por outros meninos estudantes, né, que a levou muitas vezes a pensar em desistir. Então, quando eu trago esses 3 relatos, é muito importante pensarmos que essas mulheres, por mais que sejam todas mulheres, elas ocupam espaços diferentes e há outros marcadores sociais diferentes que as colocam em determinados momentos em situações de vulnerabilidades diferenciadas. Então, qualquer projeto de cidadania, qualquer projeto de se repensar práticas pedagógicas não pode estar distante de um projeto que reconheça as mulheridades no plural e nesses diversos lugares que cada corpo feminino pode ocupar. Né? Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que em todos esses espaços havia um processo de violência que era uma violência pública. Então, mais do que nunca, é preciso que cada um e cada uma se posicione diante desse cenário de violência e que a gente possa estar quebrando, né, esse silêncio. E aí é o convite que eu gostaria de terminar a minha apresentação fazendo a vocês, que não é um convite meu, é um convite da Audre Lorde, que ela diz: quais são as palavras que você ainda não tem? O que você precisa dizer? Quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si, até adoecer e morrer por causa delas, ainda em silêncio? Para algumas de vocês que estão aqui hoje, talvez eu seja a expressão de um dos seus medos. Então pergunto, vocês têm feito o trabalho de vocês? E essa pergunta é uma pergunta extremamente simbólica, porque mais do que nunca é necessário construirmos uma teia, uma rede de saberes onde cada fio possa estar fortalecendo uma luta que não é só minha, não é só da Fernanda, não é só da Maria de Fátima, não é só da Janaína. São de diversas mulheres que precisam lutar cotidianamente para sobreviver em um mundo onde as taxas de feminicídio e de violência de gênero ainda são altíssimas. Que cada um e cada uma aqui possa se reconhecer como um fio importante na construção de uma rede para redirecionar o mundo num projeto social que seja mais equânime, justo e solidário. Que a gente possa entender que as nossas diferenças são a nossa força e não a nossa fraqueza. Que a gente possa entender a importância de construir uma teia onde a diferença seja valorizada, que a desigualdade reconhecida como um dos piores males que a sociedade traz consigo nos dias atuais. Olá, turma do 11º da Escola Antônio Arroio. Eu me chamo Giannine Escobar, sou uma mulher negra, uso um casaco vermelho, uma blusa preta, tenho o cabelo raspado dos 2 lados e tenho cabelo crespo, tá preso para cima, uso um óculos de aro preto e é um óculos de grau, e nas orelhas eu uso alargadores e na orelha esquerda eu uso uma argola também, prateada, e na orelha direita é um alargador preto que parece uma meia-lua.
Bom, eu me autodescrevi brevemente. Atrás de mim estão algumas plantas, quase todas em tonalidade de verde. Eu tenho 31 anos, sou uma mulher brasileira, migrante aqui em Portugal e sou doutoranda em estudos culturais e em museologia. Faço parte de alguns movimentos sociais. Alguns movimentos, por exemplo, são vários na verdade, mas os movimentos que eu mais atuo são os movimentos de negritude, movimentos de mulheres negras e movimento LGBTQIA+. E em relação aos grupos de estudos, eu faço parte do GES, que faz parte da Universidade de Aveiro, que é o grupo Gênero e Performance. Também sou atualmente coordenadora do grupo de estudo Sociomuseologia e Interseccionalidade, Gênero, Raça e Classe, da Cátedra Unesco, que faz parte da Universidade Lusófona, tenho apoio da Universidade Lusófona, e também integro o grupo de estudos Educar, e que é uma rede de educadores antirracistas, né? E que também tem a ver e tem ligação, conexão com todos esses outros grupos que eu tenho procurado trabalhar. Então, eu venho aqui partilhar um pouco das minhas experiências enquanto ativista e acadêmica com vocês. Discriminações interseccionais são vários tipos de vivências que fazem com que um mesmo corpo sofra vários tipos de violência, tanto psicológicas e às vezes também físicas. E isso foi tratado por uma autora que se chama Kimberly Crenshaw, é uma estadunidense, que começou a utilizar essa palavra sobre essas intersecções. E ela cria o pensamento voltado para um projeto interseccional, que é pensar os direitos humanos de uma forma complexa, mais complexa que só violências de gênero, ou pela sexualidade, ou pela raça. Então, o que eu convido vocês a pensar junto comigo e com todos do Grupo Educar é que a gente possa visualizar no nosso cotidiano quem são as pessoas que muitas vezes sofrem determinados tipos de violências que são ou sobrepostas ou transversais, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, em qual território, por exemplo, se essa pessoa vive, se essa pessoa, essa comunidade vivencia sua vida cotidiana em determinados territórios, que aqui são os bairros, né? No Brasil nós temos as periferias, e são de uma classe mais baixa, muitas vezes não tem tantas oportunidades de ingressar num curso superior, na universidade, não tem tantas oportunidades de trabalho, ou tem trabalham em espaços em que o seu serviço é subalternizado. Nós sabemos que grande parte das empregadas domésticas, das mulheres que estão nas limpezas, e que ainda estão em espaços de subserviência, são mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres racializadas e que estão em superexploração. E isso tudo é pensar nessas intersecções, como que a gente pode ter mais atenção a isso. Para me despedir de vocês nesse momento e também para deixar uma reflexão a partir da arte, da poesia, eu deixo o poema Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância do eco da vida-liberdade.
Eu tenho uma pergunta. Também uma sugestão. De que forma vocês pensam em representar todas essas violências interseccionais que nós falamos há pouco? Quais as cores que vêm à mente? Quais os tecidos? Quais as costuras? Quais as linhas? Como que a gente pode representar variados tipos de discriminações cotidianas e que são múltiplas? Como que essas vivências, tanto de pessoas que nós conhecemos e até mesmo violências que nós mesmas possamos ter sofrido, como que a gente representa isso em forma de arte também? Como que a gente explica isso para o resto do mundo? E essa é uma das propostas que eu coloco a todos vocês.